Olá pessoal, a gente é o grupo 5. A gente ficou com um artigo que tem por título As redes sociais digitais na comunicação organizacional, um estudo de caso na cidade de Recife. A gente também é o grupo 5, composto por Liciane, Adalto, Meilane, Elke, Breno, Pedro, que sou eu. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo, né? A gente sabe da importância da tecnologia às organizações hoje em dia, né? E esse trabalho trouxe uma investigação, né? De quais são ou seriam os novos desafios ou os desafios que as organizações têm com essa tecnologia virtual. A gente sabe que hoje em dia as organizações não vivem mais sem, é, sem o termo digital, né? Sem a internet, e sabemos que tem desafios a ser enfrentados pelas organizações, né? Com isso a gente fez um estudo, esse artigo fez esse estudo, né? Onde ele tem por objetivo, tem dois objetivos aqui específicos, né? Que é o primeiro, investigar a utilização das redes sociais nas práticas de comunicação, e o outro é levantar os benefícios e os desafios percebidos no uso das redes sociais na comunicação organizacional, né? A gente sabe também que tem os benefícios, mas também tem os desafios que se tem que enfrentar, né? E esse estudo, conforme meus colegas vão falar lá na frente, né, sobre os resultados, o que se alcançou, né, o que se pôde obter nesse estudo, né? E assim, é um trabalho bem relevante, né, para a gente saber e entender, né, o que o termo comunicação virtual, né, tem sido nas organizações. Bom, pessoal, me chamo Breno, sou do grupo 5. Nosso grupo ficou com um artigo das redes sociais digitais na comunicação organizacional, ou seja, um estudo, no caso, na cidade do Recife. Vou falar um pouco, né, em questão do tópico das redes sociais e comunicação. Em diante do artigo, falamos que para Costa, em 2011, as redes sociais são modos de comunicação multidimensionais, em que os indivíduos estão situados com nós na rede, estabelecendo ligações entre si e com diferentes formas de se relacionar. Isso possui impacto na vida social e no comportamento daquelas que delas participam. Ou seja, como ele fala que nas redes sociais é uma comunicação multinacional, ou seja, é uma coisa além, é uma coisa que é tudo digital, e através desse digital eles fazem essas relações pelos computadores, celulares, tablets. Fala que pode haver um impacto na vida social e no comportamento daquelas que participam. Que isso como é uma coisa além, né, do seu alcance intensificado por ser multidirecional. Multidirecional, desculpa. Para Britos e Ensio, em 2011, ele fala que a crescente exposição das redes sociais digitais, bem como a mudança de comportamento, tanto dos indivíduos como das organizações para as redes sociais digitais, era uma mudança esperada. Por que uma mudança esperada? Que diante de empresas, como pequena, grande, a tendência é isso, ser digital, as redes se expandir. Então, ele já esperava que poderia atingir isso, um surgimento de novas formas de comunicação digital. E que no crescimento tecnológico que está existindo no mundo hoje inteiro, pudesse sim achar, era esperado isso. E que o maior desafio seria transformar essa novidade em benefício, que era um desafio que eles tinham. E realmente transformou em, lógico, em benefício, né? Para
Kunsch, em 2007, a sociedade de informações nos proporciona novas configurações em nosso ambiente social. Exige novas posturas, um planejamento mais apurado, uma comunicação em nosso dia a dia. Uma vez que as intensificações digitais fazem com que teremos uma sociedade ao mesmo tempo mais transparente e mais complexa. Ele sinta que poderia ser mais difícil, porque para gerenciar essas novas realidades é difícil. Para isso, a comunicação organizacional previa de umas práticas de novos diálogos. Ele preservava que o diálogo seria essencial, né? Cada dia mais disponíveis, as redes sociais estão sendo incorporadas no cotidiano das pessoas, chapeando extensões das necessidades humanas de comunicação. Ou seja, hoje já não é uma coisa que é a aventura, é uma coisa a mais, não. É uma necessidade dos seres humanos. Então, é uma coisa que chegou para ficar mesmo nas redes sociais. Então, e em diante disso, toda a comunicação através das redes sociais. Com essas tecnologias, contribui que cada vez as relações vividas nas redes acompanham o usuário do ambiente de trabalho. Cada contribuição é enviada no ambiente de trabalho. Quando se fala de comunicação empresarial, as redes e seu uso mostra a necessidade da mudança, atualização e os modelos de uma comunicação em funcionamento. Ou seja, é uma questão que, quando fala em redes sociais e comunicações, é uma necessidade, como eu já citei antes, né? E é um acoplamento que se expande cada vez mais as redes sociais na comunicação do funcionamento em empresas, em pequenas empresas, grandes empresas, e que hoje chegou para ficar. Então, pessoal, vou passar, é só isso mesmo. Então, muito obrigado. Olá, pessoal. Então, continuando aqui a apresentação do nosso trabalho, né? Falando aqui sobre as redes sociais digitais na comunicação organizacional. Eu fiquei com um dos tópicos referente ao resultado, né? Encontrado na pesquisa e de acordo com o que foi lido no artigo, foram encontrados, né, 2 resultados. Um resultado para uso profissional, que é o que eu vou abordar agora, né? E o outro resultado para uso pessoal. No caso do resultado para uso profissional, né, das redes sociais, a empresa estudada, ela utiliza o Facebook, né, para promover a empresa, os seus produtos, os seus serviços, externamente, fazendo o marketing, né, do seu empreendimento, e também o WhatsApp, como também um meio de comunicação para essa comunicação interna entre os colaboradores e gestores da empresa. E foi percebido que as duas, elas realmente funcionam efetivamente como um meio de comunicação, né, profissional, aumentando a efetividade dessa comunicação, tanto com os clientes quanto com os funcionários, né, os colaboradores da empresa. Foi constatado também que, como os clientes, eles têm acesso à homepage da empresa e eles têm acesso a fazer postagem também, a gestão, ela se preocupou muito com a questão das postagens, né, dos clientes, porque dependendo da postagem, se for uma postagem negativa, pode influenciar e até atrapalhar a reputação da empresa, no caso, né? Quanto a isso, a gestão, ela tomou uma iniciativa, né? Colocou prontamente uma equipe específica, especializada, para monitorar
todas essas postagens, todas essas informações, para que não chegasse a uma situação de denegrir a imagem da empresa. Porque a gente sabe, né, que apesar delas servirem, dessas redes sociais servirem muito como uma ferramenta profissional que pode divulgar, que pode acelerar o processo da empresa, mas também se a pessoa não souber usar, pode ser que ela tenha no final prejuízos. Por isso a empresa se preocupava bastante, a empresa estudada, no caso a rede de restaurantes, se preocupou bastante nessa situação, porque foi um dos desafios que eles encontraram, né? Era monitorar essas mensagens, essas postagens, a fim de que não viesse algo ruim para denegrir a imagem da empresa. Por outro lado, se tornou uma ferramenta muito positiva, porque ela economiza tempo, ela economiza outras formas de fazer marketing também, né? Por ser uma ferramenta digital, as pessoas hoje em dia estão mais conectadas e têm acesso mais rápido, né, às informações através das redes sociais. E quanto à comunicação interna, a equipe, a gestão, ela está utilizando do WhatsApp, ou seja, ela criou grupos institucionais, né, para trabalhar a comunicação interna entre os colaboradores e gestores da empresa. Algo que também, nesse sentido, é positivo, né, no sentido do lado profissional, é algo positivo. Por quê? Porque também é uma economia, tanto de tempo quanto de rapidez, né? Essa rapidez, essas informações, elas chegam com mais excelência, com menos tempo, no caso. A informação, ela vai mais rápido, chega mais rápido. Apesar de que foi constatado também que tem pessoas na empresa que não usam essas redes sociais. E até então, a gente percebeu que elas são até cobradas, né, por não estarem utilizando esse meio de comunicação adotado pela empresa. Porque a gente percebe que, querendo ou não, é uma ferramenta muito útil, né? Que nos ajuda bastante, principalmente no meio profissional. Apesar de que existe também, né, foi detectado o uso pessoal dessas ferramentas dentro da instituição, mas nesse caso os resultados que vai abordar sobre o uso pessoal vai ficar com o nosso colega Adalto, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Até mais. Boa tarde, sou do grupo 5, fiquei com o item 4.2, análise dos resultados para uso pessoal. Então, a comunicação na empresa citada no artigo, ela é feita principalmente pela criação de grupos no WhatsApp, como forma de tentar aumentar a participação dos funcionários e a interação da equipe para que aumente a eficiência e a eficácia da organização. Como desvantagem, temos que, segundo o artigo, que os funcionários estavam utilizando não principalmente para uso organizacional, o WhatsApp, mas sim para uso mais para entretenimento, para uso pessoal. Segundo os teóricos, na atualidade, há uma mudança significativa no comportamento das pessoas, dos funcionários na atualidade, devido ao grande dinamismo da mudança da comunicação em relação às redes sociais digitais. Principalmente pelo compartilhamento de informações de forma muito rápida e grande quantidade de informações e compartilhamento de conhecimento. Então, os gestores dessa empresa, eles perceberam que os celulares não estavam sendo utilizados de forma
coerente com os objetivos organizacionais, o que fez com que eles tomassem algumas providências para que minimizasse ou acabasse de forma mais eficaz com os desvios de conduta dos funcionários na utilização das redes sociais digitais na hora do expediente de trabalho. Algumas das medidas foi que a empresa colocou como proposta para eles colocarem os celulares nos armários ou nos caixas da empresa. Com exceção, somente ficou a parte dos funcionários da recepção, do setor administrativo e do setor gerencial, que eles utilizam o WhatsApp como ferramenta de trabalho para agilizar o seu compartilhamento de informações. Os funcionários tiveram uma grande resistência a essa política, principalmente pela empresa, a empresa não ter documentado essa forma de conduta das redes sociais somente para uso organizacional, mas fizeram apenas de forma verbal, o que fez com que os funcionários não absorvessem essa conduta de forma efetiva. Isso foi um dos maiores problemas que ocorreu na empresa, segundo o artigo, porque a empresa não normatizou esse tipo de procedimento. Sob o ponto de vista dos funcionários, eles consideram que a maior dificuldade é a quantidade de funcionários da empresa, que a empresa não consegue monitorar e fiscalizar todos os funcionários que têm direito a usar a rede social para obter informações e para usar a rede social como ferramenta de trabalho. Pela quantidade mesmo de funcionários, não tem pessoas suficientes para fiscalizar a utilização dessas redes sociais. Essa é a consideração que tem os funcionários. Obrigado pela atenção. Oi, dando continuidade ao artigo 5, de acordo com o estudo feito nesse restaurante, conclui-se que o uso das redes sociais pelos funcionários e gestores no ambiente de trabalho apresenta-se como uma oportunidade de inovação. Porém, também tem diversos desafios, dentre os quais estão relacionados aos problemas no atendimento, devido ao mau uso das redes sociais, e também aos riscos da reputação diante da permanente exposição da empresa, certo? Também a gente pode identificar que houve também uma certa inovação em termos de comunicação, tanto internamente como externamente. Tem também uma fonte de vantagem competitiva, entre os funcionários, porém há um vício tecnológico, novos rumos na comunicação também, porém tendo uma maior velocidade e também uma certa vulnerabilidade. Portanto, os novos modos de apropriação levam a um estado de fechamento provisório em que as redes sociais digitais elas se recompõem e são remodeladas constantemente de seus novos usos. Então, nesse caso aqui, percebe-se que o objetivo do estudo ele foi alcançado. Tem também o seu lado positivo, mas, consequentemente, tem muitos desafios, porque as redes sociais elas devem ser usadas, claro, mas de maneira discriminada,
de maneira apropriada, para que ela não venha trazer risco para a empresa.